amigos saem para explorar cavernas no fim de semana e não imaginam que precisarão lutar pela vida para salvar um deles preso em um buraco. Entrar de cabeça em um túnel estreito coloca 3 vidas em perigo. Este é o Fatal Breakdown do acidente na caverna Buzzard's Roost. 3 amigos foram de Chicago a Cave City, Kentucky, para uma expedição de espeleologia no Memorial Day. Eles exploraram várias cavernas durante alguns dias, e no domingo, 30 de maio, Bill, Kevin e Jim começaram sua última exploração na caverna Buzzard's Roost. Eles iniciaram o dia com o tour histórico dos operadores da caverna. Era um passeio comercial por uma caverna permanentemente iluminada, com espaços principalmente abertos e fácil de percorrer todo o trajeto. Após algumas horas no passeio básico, os homens se inscreveram para o passeio mais avançado, que incluía rastejar, torcer e se espremer por passagens lá embaixo. O folheto dizia que era uma experiência de espeleologia bruta para visitantes ousados. A entrada era um túnel estreito para rastejar. E por algum motivo, isso fez com que Kevin mudasse de mentalidade. Ele falou para Bill e Jim que não iria ao passeio e os esperaria na superfície. Eles ficaram um pouco chateados, mas entenderam que Kevin tinha reservas sobre o passeio. O grupo seria composto por 7 pessoas, o guia turístico, Dave, Harding, Jim e Bill, e mais 4 pessoas que se inscreveram para o passeio. Dave entregou lanternas e orientou todos a seguir quem estivesse à frente e imitar suas ações. Ele lideraria o grupo pelos corredores e salas abaixo. Logo de cara, Bill estava tendo dificuldade para passar por algumas das fendas estreitas nas paredes e túneis apertados. Com 1,88 metros de altura e mais de 100 quilos, era difícil para ele passar por saliências de pedra e fendas estreitas nas paredes da câmara. Ele se sentia ansioso, mas continuou seguindo o guia. Dave Harding já conhecia bem esses corredores, então Bill achava que conseguiria passar, ou Dave não o teria deixado vir, certo? Após rastejar pela parte desmoronada do caminho, cada escalador descia por um buraco e seguia pelo corredor do outro lado. Bastava descer alguns metros, deitar de costas e se puxar até a subida, de 2,5 metros do outro lado. Então, eles entraram de cabeça no buraco escuro. Bill deslizou até a parte plana e girou o corpo para deslizar de costas em direção ao outro lado. Ele estava espremido de todos os lados nessa parte estreita do túnel, mas logo viu a lanterna da pessoa à sua frente iluminando a saída. Ele se arrastou pelo espaço e alcançou as pedras acima. Ele torceu os ombros para um lado e os quadris para o outro, para conseguir passar seu corpo pelo emaranhado de pedras salientes. Com os braços erguidos, ele esticou o corpo para parecer o mais magro possível para um homem de 100 quilos. E alcançou o topo do caminho em forma de V pelo chão. Ao rastejar para longe da passagem apertada, sentiu alívio e euforia por superar o terreno desafiador, que era exatamente o motivo de ele estar aqui. Mas logo lembrou que teria que passar ali de novo na saída, o que lhe causou uma ansiedade persistente que não conseguia afastar. Eles seguiram o caminho por áreas onde podiam andar livremente até buracos estreitos na parede. Era preciso rastejar só com o estômago e ponta dos pés. Após rastejarem por um túnel baixo, chegaram a uma escada de corda em uma queda vertical de 14 metros. Os degraus de madeira estavam rachados e pendurados. Cada espeleólogo desceu devagar essa escada, quase pendurado, até o chão da sala seguinte. Era como descer de rapel do topo de um prédio de 4 andares até o chão. Mas no escuro, feixes de lanternas lá embaixo cruzavam a área. Não era uma escalada simples, pois a corda frágil dava pouca estrutura para puxar ou empurrar. Foi perturbador. Depois de chegarem ao fundo, eles sentiram a empolgação de terem conseguido juntos. A próxima escada de corda estava a cerca de 9 metros do chão e era difícil de enxergar do topo. Ela se enrolava em torno de rochas salientes, depois se escondia sob uma saliência antes de se abrir para o grande salão. Depois de 3 horas subindo e rastejando, eles chegaram à parada final. Os 6 espeleólogos puderam explorar a área e os corredores ligados ao grande salão. Dave Harding
avisou que o passeio estava um pouco atrasado, então ele voltaria à superfície para fazer um telefonema. Ele orientou o grupo a retornar pelo mesmo caminho após a exploração. Bill, Jim e os outros espeleólogos novatos exploraram o grande salão e seus corredores. Depois de cerca de 30 minutos, eles começaram a voltar. Quando Bill olhou para a escada de corda no grande salão, foi tomado pelo cansaço e pelos nervos. Descer uma escada traiçoeira e frágil é uma coisa, mas subir por ela é bem diferente, ainda mais para alguém do tamanho de Bill. Ele começou a subir a escada, mas de repente foi tomado pelo pavor. Ele desceu de novo e pediu que outra pessoa fosse na frente. Ele e Jim conversaram para se acalmar e observar os outros perto da saliência de pedra acima. Ele tentou de novo e alcançou o afloramento rochoso, mas os degraus estavam presos à pedra. Ele tentou subir mais, mas não achou apoio. Ele estava cansado e frustrado, então desceu de novo. Outros ajustaram a escada para facilitar o acesso. Por fim, Bill tentou pela terceira vez. Ele subiu além da saliência e tentou segurar a escada no topo. Ele não segurou nenhum degrau, nem o lado da escada. O peso dele tinha mudado e ele estava perdendo o pouco de apoio que ainda tinha com a outra mão. Quando estava prestes a tentar de novo, sentiu que estava escorregando. Seu corpo de 100 quilos bateu com as costas contra a parede de pedra 4,5 metros abaixo. Ele tentou impedir que continuasse escorregando, mas de repente sentiu aquele instante de queda livre que embrulha o estômago. Então tudo ficou escuro. Jim e outro alpinista, Troy, correram para ajudar Bill. Ele sangrava na cabeça e começava a recobrar a consciência após desmaiar. Isso não era bom. Ele estava sangrando naquela sala escura e fria. Distantes da saída, para a segurança, alguns alpinistas subiram para avisar o guia sobre a situação. Já eram quase 7h30 e eles estavam escalando em volta das cavernas o dia todo. Todos estavam começando a sentir o cansaço e a perceber que ainda tinham um longo caminho pela frente até chegarem à segurança. Dave falou com o proprietário e decidiram tentar tirar Bill discretamente, sem grandes equipes de resgate. Eles tinham clientes na área de diversões acima e não queriam causar alarde. Assim que Dave voltou ao salão, decidiu que Bill já podia sair da caverna sozinho. Depois, buscar atendimento médico para o corte na cabeça. Com a ajuda da equipe, conseguiram fazê-lo subir a escada de 9 metros, passando pelo parapeito e saliências de pedra. Eles o prenderam com cordas, técnica adequada para subir escadas altas em situações perigosas. A segurança é uma linha de proteção ancorada em algum ponto acima do escalador, garantindo que qualquer queda seja interrompida pela corda adicional segurada pelo segurador, dando ao escalador a chance de se reorientar na escada e continuar subindo com segurança. Bill estava se sentindo fraco e os outros o empurraram por baixo e puxaram por cima, conseguindo finalmente levá-lo pelas 2 longas subidas de escada. O grupo ajudou Bill quando ele precisou, mas ele estava avançando pelo restante dos túneis e subidas de forma constante. Ao chegar ao vão em V no chão, ele lembrava das difíceis torções para passar por esse ponto apertado. Vários membros do grupo passaram, inclusive seu amigo Jim, que esperou do outro lado para ajudar Bill. Depois da passagem apertada, Troy e Dave estavam atrás de Bill, prontos para ajudar do lado deles, se necessário. Dave orientou Bill a descer de cabeça para baixo para controlar o corpo e superar cada obstáculo. Bill mergulhou o torso no buraco e segurou as pedras à frente. Ele se abaixou passando pelas primeiras saliências, mas com seu ferimento e exaustão, não tinha condições de controlar a descida. Os braços cederam e ele escorregou de cabeça ao fundo do buraco, tentando se segurar em algo. Prendeu seus braços ao corpo, impedindo qualquer reação. Um braço pressionou o estômago e o outro ficou preso atrás dele. Bill gritou de dor, tentando soltar as mãos para empurrar ou puxar de um lado ao outro. Ele estava completamente preso, e o próprio peso do corpo o empurrava cada vez mais fundo e apertado no buraco a cada minuto. Após tentar se soltar, ele disse a Dave que estava preso e não conseguia se mover. Jim desceu com cuidado para ajudar, mas só via sua cabeça do outro lado. Ele não podia simplesmente puxá-lo pela cabeça para uma posição ainda pior.
Dave optou por empurrar por trás e tentar passar pela parte mais estreita, soltando um braço para concluir a manobra. Dave empurrou e Bill se pressionou contra as pedras, mas nada aconteceu. O pequeno avanço que ele conseguiu, na verdade, o deixou ainda mais apertado do que antes. E agora sua cabeça começava a girar na passagem. Dave e Troy tentaram alcançar o buraco e puxar Bill de volta, mas ele estava preso sem poder se mover nesse ponto difícil. A posição do buraco deixava pouco espaço para os homens alcançarem, e apenas uma pessoa podia tentar de cada vez. Já eram 10 horas e 33 horas após a queda de Bill, e ainda sem ajuda a caminho. Os espeleólogos enfim buscaram resgate para Bill, enquanto Jim ficou para confortá-lo. Incapaz de fazer qualquer coisa por Bill, Dave e Troy perceberam que estavam presos na caverna gelada, já que o corpo de Bill bloqueava a única saída. Troy estava cansado e assustado. Ele já estava nessa caverna há quase 7 horas, e a ideia de ficar preso como Bill pesava muito em sua mente. Não havia nada que eles pudessem fazer além de sentar e esperar. A caverna estava a cerca de 6 graus e eles não estavam vestidos para tanto tempo lá. Os bombeiros voluntários de Cidade da Caverna foram acionados para o resgate. Eles acionaram rapidamente equipes de apoio especializado em resgate em cavernas. À medida que as equipes se reuniam na caverna, ficou claro que essa não seria uma extração simples e que o tempo era essencial. Bill já estava de cabeça para baixo há horas, com o peito comprimido pela rocha, em hipotermia e sangrando na cabeça. Muitas pessoas vieram ajudar, mas o espaço ao lado do vão, em V, era limitado. Após avaliações, ficou claro que não podiam simplesmente tirar Bill em segurança. Seus braços estavam presos, de uma forma que o impedia completamente de passar, sem recuar para recomeçar ou remover as pedras que bloqueavam seu caminho à frente. A equipe conseguiu passar uma corda para Dave. Ele cuidadosamente se espremeu para dentro do túnel com Bill e recuperou equipamentos para ajudar a levantar Bill do lado deles. Amarraram as pernas dele e tentaram puxar, mas a alavanca estava errada. Os esforços deles estavam simplesmente machucando Bill, sem movê-lo nem um pouco. Ele estava com frio e grogue, com os braços presos e as pernas dormentes, mal conseguindo ajudar de qualquer forma. As equipes se reagruparam e tentaram quebrar as pedras que bloqueavam Bill. Era um esforço arriscado, mas eles estavam sem opções. Só uma pessoa conseguia descer pela fenda em V de forma desconfortável e tentar quebrar as pedras perto da cabeça de Bill. Era perigoso para Bill e poderia ser fatal para os dois se houvesse um desmoronamento. A seção estava instável e até pequenos avanços causavam queda de pedras e detritos na passagem. Bill estava enfrentando um desafio mental incrível. Ele estava espremido em uma armadilha claustrofóbica com pessoas ao seu redor. Sua respiração estava difícil e ele lutava para puxar o ar conscientemente. Pedras e areia caíam em seu rosto e ele não conseguia se proteger. Queria gritar. Enfaixaram seu corte, colocaram máscara de oxigênio, mas ele estava com hipotermia e de cabeça para baixo. À 1h da manhã, Bill já não estava mais consciente. Ele ainda tinha pulso, mas não havia soluções rápidas para retirá-lo. Cerca de 200 pessoas tentaram salvar Bill, mas não conseguiram tirá-lo da armadilha. Às 5h da manhã, 7 horas depois de ficar preso de cabeça para baixo, Bill Coughlin foi declarado morto. Jim ficou atônito. Um simples dia de aventura terminou em uma luta desesperada para salvar seu amigo. Ele não conseguia acreditar que Bill se foi. As equipes de resgate não puderam refletir sobre sua trágica morte, porque ainda tinham um problema incrível para resolver. 2 homens estavam presos além do corpo de Bill e precisavam ser retirados. Cobertores, bolsas térmicas, comida e café quente foram passados pelo pequeno buraco perto do corpo de Bill. Dave precisou passar sobre o corpo do espeleólogo morto para buscar suprimentos e manter ele e Troy vivos enquanto planejavam o resgate. Nas 8 horas seguintes, métodos indescritíveis foram usados para remover o corpo de Bill. Mais tarde, o legista simplesmente afirmou que os métodos usados para remover o corpo não poderiam ter sido usados em uma vítima viva. Perto da 1h da tarde de segunda,
Dave e Troy foram libertados e após mais de 20 horas em temperaturas de 4 graus Celsius. Logo surgiram perguntas sobre como isso aconteceu e quem era o culpado. Claramente, Bill, Troy e Jim eram novatos que nunca tinham estado na caverna antes. Eles não faziam ideia de que tipo de desafios realmente enfrentariam. A investigação do legista concluiu que o operador das cavernas e o guia, Dave Harding, foram considerados culpados. Faltaram equipamentos de segurança para evitar a queda inicial. Bill precisava de atendimento médico adequado antes de ser movido. Uma equipe treinada de resgate em cavernas poderia ter ajudado a evitar a descida de cabeça, que foi fatal. A morte foi por asfixia compressiva e posicional. A família de Bill Coughlin processou o operador e o guia por negligência, e o caso foi resolvido por uma quantia não revelada. A trágica morte de um espeleólogo amador alerta para os riscos de confiar em guias turísticos tidos como especialistas.